Então, aqui, eu separei também algumas jogadas no ângulo All 22 para a gente assistir. Tá? Então, isso aqui é tape, mas, obviamente, a gente está falando de... Eu já selecionei as jogadas, né? Então, agora não é uma análise profunda, já são jogadas específicas aí, só para deixar o pessoal... Só para a gente ver algumas características do jogo do Jordan Edson, né? Então, isso aqui é de 2021 ainda, né? Que ele está jogando com o Pittsburgh. Ele é... Aqui, rapidinho, Gelli, antes de você dar o play, o Zleiro falou aqui, ó. No Combine ele mediu 6'0", o Bateman. Agora pelo Pro Football Reference é 6'2". Uhum. O Pro Football Reference pode ter pego o tamanho listado dele da Universidade de Minnesota. E aí quando ele fez a conversão do College Football Reference pro Football Reference, ele só pegou o mesmo valor. Enfim. Esse aí marcadinho é o Jordan Edson no motion, né? Isso, exatamente. O Jordan Edson está aqui, ele vai estar vindo no motion para cá. Péssima linha. Mas, infelizmente, esse aplicativo que você me recomendou não tem linhas retas, só desenho livre. Até tem, mas... linha reta. Eu ia falar isso. O negócio é que se dá para entender. Se der para entender o desenho, tá bom. Então, ele vai alinhar aqui. E nessa jogada, o que a gente vai observar é a inteligência dele para entender os espaços entre as zonas. Tá? Então, a defesa vai estar na cobertura de zona. Eles botam 3 jogadores aqui nas zonas profundas, né? Tem os 3 caras aqui, 3 zonas profundas, 3 lá, 4 aqui embaixo, 4 na pressão, cover 3 clássico, isso aqui. Sim. E o Jordan Edson tá vindo aqui, ele vem numa rota que é tipo uma fade ou uma wheel, né? Depende de onde você está vindo. E ele tá vindo nessa direção. Você consegue enxergar aqui todo esse espaço que está sobrando. Quando você está enfrentando a cobertura em zona e sua rota já ultrapassou uma das zonas, o ideal é você tentar enxergar um espaço entre elas e dar uma desacelerada e sentar nessa zona. Né? É nisso que a gente está falando quando um jogador é inteligente, encontrando espaço entre as zonas. A gente vai ver aqui, ó, preste atenção no Jordan Edson, né, que ele está aqui, preste atenção quanto que ele vai desacelerar nesse movimento dele, e o Kenny Pickett já viu isso e já está fazendo passe. Então aqui, o problema o passe foi meio ruim, mas o Jordan Edson faz uma baita de uma recepção. Então agora eu vou passar o vídeo inteiro. Então a rota dele, então, ele faz a rota, encontra bem o ele espaço, ganha o campo, já começa a desacelerar. E aqui o passe leva o Edson mais para a cobertura do que deveria, né? O passe é um pouco mais forte. Não é nem forte, né? A colocação dele não é perfeita, não é o ideal. E aí o safety, ou cornerback, eu não sei qual é a posição desse jogador aí, mas o defensive back, ele consegue quebrar na direção do Edson e disputar a jogada com ele, mas o Edson consegue fazer recepção mesmo tomando essa porrada. Mas também se o passe vai um pouquinho mais colocado, ele ainda consegue ganhar mais alguma coisa, né? Se o passe fosse mais curto, né? Mas aí a questão de sintonia entre os dois, faltou sintonia nessa jogada. Assim, eles tiveram quase 1.600 jardas e 17 touchdowns na temporada. Então, não posso dizer que faltou sintonia entre os dois. Nessa jogada, talvez. Nessa jogada, quando eu falei lá no começo da live sobre assistir tape, assistir highlight, mais ou menos sobre esse tipo de situação aqui que eu tô falando. Ele não vai ser alvo nessa jogada, tá? Ele vai correr uma rota out. A rota out vai fazer aqui, ó. Sim. E vai cortar para fora do campo. Tá? Não necessariamente nessa profundidade aqui, né? Eu tô só desenhando o movimento. Sim, mas para quem não está acostumado com tape, só para explicar, nesses momentos é onde a gente vê outras valências do jogador, além de simplesmente fazer recepção, né? Exatamente. E assim, a gente vai ver, ele vai fazer a rota e o que eu quero mostrar é realmente como a rota é muito boa. Ela é muito limpa, não tem passe em falso, não tem nada. Ele consegue a separação, só que ele só não é o alvo da jogada, né? O alvo da jogada, se eu não me engano, é o wide receiver aqui, o número 1 debaixo da tela. Acho que ele vai estar correndo uma rota gol. É um conceito aqui clássico, mas, enfim. A gente vai ver aqui. Ele vai correr em direção ao fundo, ele vai ameaçar como se ele estivesse quebrando, né, para dentro, como se ele estivesse ameaçando aqui para o fundo. Isso vai fazer com que esse cornerback abra o quadril dele para o centro do campo. E aí ele vai quebrar para fora
em 2 passos, né? Pô, olha a separação que ele consegue aqui. Só que o wide receiver aqui, ele também já tinha conseguido uma boa separação, né? O passe, se a gente for voltar a jogar do começo, presta atenção no quarterback. O quarterback vai fazer o passe sob pressão, né? Então ele faz meio desequilibrado. Aí o passe é muito forte, não é completo. Mas, porra, a rota do Edson aí é muito, muito boa. Eu tô vendo agora esse emblema no chão, e a gente tinha falado dos números do Jordan Edson em Pittsburgh e depois em USC. Pittsburgh, em qual conferência que eles jogam? Não é na Pac-12, não, né? É na ACC. É na ACC. Porque, assim, normalmente, quando você faz essa migração de conferências, as conferências, em geral, têm algumas características, né? Se eu não me engano, acho que a Pac-12... Nesse caso, não, tá? Tá. Nesse caso, acho que não. Acho que são conferências mais ou menos do mesmo nível. Não, eu falo porque, assim, eu estou falando aqui do pouco que eu sei de college football, porque eu não sou uma pessoa que acompanha tanto, mas se eu não me engano, acho que a Pac-12 ela tem um foco mais em times mais agressivos defensivamente, né? Não sei se a Pac-12 ou se era a Big Ten ou um... É a Big 12. A Big 12 né? É muito ataque e pouquíssima defesa. Enfim, aqui eu vou mostrar um pontinho negativo dele. Se eu não me engano, ele é o recebedor aqui embaixo, né? E aqui ele vai enfrentar o chamado press, né? Quando o cornerback ele vai ser bem físico com ele aqui na linha de scrimmage, vai destruir completamente o movimento dele. Ele não consegue se livrar do cornerback. Obviamente, assim, mais uma vez, ele não era o alvo da jogada, né? Eu acho que o Caleb Williams nem olha para o lado dele. Já faz o passe aqui para o wide receiver, enquanto ele está vencendo na rota ali, dá uma chance para o wide receiver disputar a bola. Mas, enfim, como eu disse, isso é assistir tape, né? Você vai assistir jogadas em que o cara não tem a participação dele. Por isso que isso aqui é diferente de assistir highlight. E aqui a última jogadinha que eu tinha separado do Jordan Edson antes da gente passar para o Jalen Hyde. Ele está aqui alinhado na parte de baixo. Agora, dessa vez, ele vai enfrentar um press. Na verdade, não é press, desculpa. A cobertura não vai fazer press, mas o cornerback ele vai recuar um pouco. Mas ele vai enfrentar contato no meio da rota e dessa vez ele vai lidar bem com esse contato, né? Ele vai fazer aqui essa quebra para o meio e aqui a gente consegue ver claramente, né, o contato do cornerback nele. Ele é o jogador aqui embaixo, né? É isso que eu ia perguntar, que eu tava de olho no slot. Eu mandei mal, eu esqueci de... Eu achei que eu tinha falado já. Eu indiquei na jogada. Não, tranquilo. Ele é esse jogador aqui embaixo, né? O número 1, na parte de baixo. Ele vai fazer o começo dessa rota, ele está correndo uma rota em profundidade, tá? Uma rota gol. E aqui ele vai enfrentar bem esse contato, que ele vai passar... É meio que chamam de swing move, que é como se você estivesse dando uma abraçada de natação, né? O cara tá com o braço aqui, como se estivesse dando uma abraçada de natação. Para você tirar o braço do cara, é o swing move. Entendi você falar swing move, eu achei que ele ia dar uma sambada assim na frente do corner para tirar ele da jogada. Swing de nado. Entendi. E aí ele vai conseguir a separação aí, mas novamente ele não é o alvo nessa jogada.